Fala pessoal, a aula de hoje a gente vai aprender sobre escalonamento de processos para entender como é que o sistema operacional aí consegue entregar várias tarefas, né, vários processos de forma simultânea, mas na prática a gente sabe que quando a gente só tem um processador não é simultâneo, porque o processador só tem a capacidade de entregar uma tarefa por vez. Porém, para a sensação aqui do usuário, quando a gente está falando de sistemas interativos, a percepção nossa é que as coisas estão acontecendo de forma paralela. Então, recapitulando, o agente, né, o responsável por entregar tarefas simultâneas aí no sistema operacional é o nosso amigo escalonador de processos, tá bom? Então, esse texto aqui a gente pegou lá do livro do professor Mazieiro, que eu apresentei na aula passada, tá bom? Então a gente vai seguir nele, porque ele é bem didático e bem fácil de entender aí esses assuntos aí da disciplina, tá? Então antes da gente falar do escalonador, a gente vai falar dos tipos de tarefas, tá? A gente tem aí alguns tipos de tarefas, e aí tarefas aqui a gente está falando de processos, tá, gente? Então, ou até threads ali, a gente viu, né, nas aulas passadas também o conceito de threads, mas vamos de uma forma genérica, de uma forma mais simples, usar a expressão aqui tarefas, tá? Então, como ele fala que antes de definir o algoritmo, né, então a gente já começa a entender que o nosso escalonador de tarefas, né, o agente ou o programa, vamos pensar assim, que é o responsável por falar, ó, agora é a tarefa A, né? Vamos imaginar aqui tarefa A, tarefa B, tarefa C, né? E eu tenho lá o processador. Então, qual dessas três é que vai entrar na fila de execução? Então, vamos supor que essa tarefa A ela leva 3 segundos para ser executada, essa tarefa B leva 1 segundo e essa tarefa C leva 7 segundos. Então o escalador olha para isso e fala qual é a tarefa que eu vou executar primeiro, né? Então existem alguns algoritmos e isso está muito relacionado com o tipo de sistema, com o tipo de aplicação, para tomar a decisão de qual que entra primeiro, né? A gente, voltando naquele exemplo do atendimento lá que eu falei lá nas primeiras aulas, se você olhar para essas três tarefas e nós como humanos, logicamente vamos pensar, bom, para a gente entregar mais rápido essas tarefas, seria muito mais prático eu atender primeiro essa, né, a tarefa B, porque ela leva somente 1 segundo, né, ou um ciclo de tempo, enfim, uma unidade de tempo. Depois eu executaria a tarefa B, né, depois a tarefa B, porque ela leva 3 segundos. E em terceiro lugar, eu entregaria, né, eu processaria, o escalonador processaria a tarefa C, porque ela leva 7 segundos. Então, pensando de uma forma lógica, né, eu escolheria aqui o critério de tempo de execução, né? Mas a gente sabe que, assim como as empresas aí, como eu citei lá nas primeiras aulas, nem sempre isso acontece na prática, né? Não é bem assim, tá? Então a gente vai entender quais são os critérios e esses algoritmos que o escalonador usa para decidir qual tarefa vai primeiro, segundo, terceiro lugar, tá bom? Bom, para entender aí mais o escalonador, vamos falar dos tipos de tarefas. O primeiro tipo de tarefa que o livro traz aqui são as tarefas em tempo real, tá? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Imagina uma fábrica em que tenha uma caixa d'água, né? E ela vai e tem um sistema de enchimento aqui. E aqui num certo limite aqui, existe um sensor, né? Que ao ser acionado, ele informa um sistema externo de que, olha, a caixa d'água está quase cheia, né? Então esse sensor ele notifica esse sistema e esse sistema toma uma decisão, por exemplo, de desligar o enchimento dessa água.
Então esse é um exemplo bem elementar aqui, apenas para que vocês entendam que em sistemas industriais aí, por exemplo, existem situações muito críticas. Eu não posso deixar com que essa água transborde, né? Porque senão vai estragar o sistema. Então existe um sensor que, que notifica uma outra parte do sistema para que esse enchimento aqui seja desligado. Se isso falhar, acontece um acidente, né? Então essa tarefa aqui que fica monitorando o status desse sensor é uma tarefa crítica, altamente crítica, que precisa, que não pode falhar, né? A verdade é essa. Então, tarefas de tempo real, né? A gente associa sempre a situações como essa, né? Então, se a caixa d'água está enchendo, então o sensor notifica um sistema e ele desliga o enchimento. Então perceba que é uma coisa que está acontecendo no tempo real ali, e é uma situação física, tá? Então, esse tipo de tarefa é também aí contemplada pelo escalonador de processo, tá? Embora não seja o foco principal aqui dessa disciplina, né? Ele até fala aqui que não é escopo deste livro, mas é um dos tipos de tarefas aí que a gente precisa saber que existe. Bom, um segundo tipo de tarefa aí, né, que a gente chama de tarefas em lote, ou batch, né, muito comum a gente ouvir essa expressão também. São tarefas em que o tempo de execução dessa tarefa, ele é conhecido, né, ele é explícito. Então, para a gente entender aqui, imagina que eu tenha lá um conjunto de tarefas que tem até as mesmas características, por exemplo, e essas tarefas vão ser executadas aí pelo sistema operacional. Então, sem nenhuma intervenção do usuário. Então, enquanto eu estiver executando isso aqui, tá bom? O usuário não tem nenhum tipo de interação. Então, são várias tarefas. A gente pode dizer que são tarefas semelhantes, enfim, que não existe nenhuma necessidade de intervenção do usuário para que ela seja processada, tá? Então, é um tipo aí também de tarefa que a gente considera para entender o escalonador de processo. O outro tipo de tarefa aí que a gente precisa entender são as tarefas orientadas a processamento, né? Então, o próprio nome aí já nos leva a pensar que são tarefas em que o processamento é o que toma mais tempo aí da execução dessa tarefa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui nossa estruturinha para explicar isso. Uma tarefa. Então, quando ela entra para ser executada, né? Então, ela sai lá do estado de pronto para ser executada. Então, ela entra e ela fica muito lá na CPU sendo processada. Então, são tarefas que se caracterizam por esse comportamento. Então, ela não fica entrando e saindo do processador. Ela entra para ser executada e fica muito ali em processamento, tá? Um exemplo desse tipo de tarefa que o livro traz aqui é a conversão de arquivos de vídeo. É um tipo de tarefa em que se caracteriza com muito processamento, ok? E o último aqui que a gente vai destacar são as tarefas orientadas à entrada e saída, né, onde os dispositivos de entrada e saída, né, o nosso famoso I/O aí, tem muita relação com a execução dessa tarefa. Então, imagina tarefas que dependem muito, por exemplo, de uma placa de rede. Então, ela manda um arquivo para a internet e tem que esperar essa resposta para ela continuar. Então, são tarefas em que o I/O, né, essa coisa aqui do I/O, né, então ela depende muito dos dispositivos de entrada e saída, ou um disco, né, ou um CD-ROM, né, enfim, são os dispositivos aí que norteiam as prioridades das tarefas, ok? Então, com isso a gente classifica, a gente coloca características peculiares para cada tipo de tarefa, para que o escalonador possa saber agora, a partir dos algoritmos, quais são as melhores opções para ele colocar essas tarefas para serem executadas.
objetivos e métricas, né? Então, se a gente não tiver métricas, unidades de medidas aí, fica muito difícil saber a performance, por exemplo, das tarefas. O sistema não teria como saber se as tarefas estão sendo entregues no tempo adequado, né? Então, é muito importante para o escalonador medir algumas coisas, tá bom? Então, o autor traz aqui, né? Ao se definir um algoritmo de escalonamento, precisa-se ter em mente o seu objetivo, né? Então, qual que é o objetivo do escalonador? É entregar as tarefas menores primeiro. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer o usuário esperar menos pelas tarefas que ele iniciou. Então, fala-se muito nesse assunto de escalonador, qual é o objetivo do escalonador. Então, para cada sistema, né, e para cada algoritmo, a gente olha sempre para esse objetivo, tá bom? Então, e aí, para que esse objetivo seja alcançado, a gente precisa entender algumas unidades de medida, né? O primeiro aqui que o autor traz é o tempo de execução, né? Ou turnaround, que diz respeito ao tempo total da execução de uma tarefa. Então, o que é isso? Vamos só para exemplificar aqui. Vamos supor que a tarefa 1, nós temos a tarefa 2 e a tarefa 3, tá? Então, essa tarefa 1, ela chegou a 1h da tarde, tá? Essa tarefa 2, ela chegou às 2h e essa tarefa 3 chegou às 3h da tarde. Claro que isso aqui são tempos altíssimos, né? É só para ser didático aqui, tá bom? Então, essa tarefa 1 leva 3 horas para ser executada, tá? Essa tarefa 2, ela leva 4 horas. E essa tarefa 3, ela leva 1h para ser executada, tá? Então, gente, no mouse não fica muito bom, mas acho que está dando para entender. Então, recapitulando, a tarefa 1, ela chegou para ser executada a 1h da tarde. Né? A tarefa 2 chegou às 2h da tarde, às 14h. E a tarefa 3, às 15h da tarde. A tarefa 1 leva 3 horas, a tarefa 2, 4 e a tarefa 3, 1h. Né? Então, vamos já dar um passo à frente aí e considerar que o nosso escalonador, ele usa como critério, né? Ele usa como critério quem chega primeiro é atendido primeiro, como o nosso exemplo lá da empresa, lá no início da nossa disciplina. Então, quem chegou primeiro foi a tarefa 1, ela vai ser atendida primeiro, depois a tarefa 2, depois a tarefa 3, como se fosse uma fila, né? Uma fila de banco, enfim. Então, se essa tarefa 1 chegou primeiro e ela leva 3 horas para ser executada, então imagina aqui a linha do tempo, uma linha do tempo aqui do processador, tá? Esse instante aqui é o horário que ela chegou, que é às 3 horas, tá? Aqui é às 14. Aqui é às 15. Às 16, né? 17, por aí vai. 18 e 19. Vamos imaginar aqui. Então, se essa tarefa 1, que entrou aqui, nesse instante, leva 3 horas, então ela vai monopolizar o processador durante todo esse tempo. 1h, né? Então, aqui, a tarefa que está executando é a tarefa 1. Continua mais 1h, porque ela leva 3 horas. E continua mais 1 horinha, que ela leva. Então, ó, esse tempo aqui
né? Das 13 às 14, das 14 às 15, das 15 às 16, o processador se dedicou, né, para entregar a tarefa, o processo, a tarefa número 1, tá? Então, o que é o tempo de execução, tá? Neste caso, né, como a gente está usando o critério de quem chega primeiro é processado, se processa primeiro, então o tempo de resposta vai ser 3 horas, vai ser o mesmo do tempo que ela existe para ser executada, tá? Em outros algoritmos, em outros critérios, vamos supor que a gente tivesse um critério de quem tem o menor tempo entra na fila de execução. Então, já poderia ser que a tarefa 3 entrasse primeiro do que a tarefa 1 e a tarefa 2, dependendo do instante que ela entra, né? Porque também há de se considerar os horários, né, os momentos em que elas entram. Então, mas aqui é só para a gente entender o que é tempo de execução. Tempo de execução é o momento em que ele começa a tarefa até o momento que ela termina. Isso é o tempo de execução. Lembrando que o escalonador, né, voltando aí no conceito, é o cara que fala, não, tá na hora de você voltar, ele está guardando uma informação de um dispositivo. Então o processador ele para de executar essa tarefa aqui e coloca uma outra, né? A gente sabe disso. Então, enquanto essa tarefa fica lá esperando, né, fica esperando, o tempo de execução vai aumentando, vai contando, tá? Então, o tempo de execução é o quê? É o tempo que ela começa até o tempo que ela termina. Soma-se todas as interrupções que ela tem, tá? Então, para a gente, vamos entender de uma outra ótica aqui. Então, isso aqui é a nossa linha do tempo do processador. Nesse mesmo caso aqui, só que agora a gente vai mudar, a gente vai considerar o seguinte. As 3 tarefas, elas entraram no mesmo instante para ser executada, às 13 horas. Vamos pensar aqui, às 13 horas. Às 13 horas. Então, chegou no processador, chegou para ser executada 3 tarefas no mesmo momento. Só que agora o escalonador está falando assim, olha, eu vou entregar primeiro, eu vou processar primeiro quem tem menos tempo, tá? Então, quem é que o processador vai entregar primeiro, vai processar primeiro, sabendo que os 3 estão lá para serem executados no mesmo instante? Bom, como a tarefa 3 leva-se 1 hora apenas para executar, né, eu vou processar a tarefa 3. Então, desse momento aqui até esse momento aqui, eu vou processar a tarefa 3, tá? Bom, então a tarefa 3 ela vai ser processada do momento 13, né, das 13 horas até as 14. A gente sabe que ela leva 1 hora para ser processada. E aí, lembrando que a gente tem 2 tarefas na fila, porque, recapitulando, a gente sabe que 3 tarefas entraram no mesmo momento, né? Então, agora o processador, né, o escalonador, ele vai olhar para as outras 2 e vai tomar a decisão. Qual é a tarefa mais curta, né, a menor tarefa? Bom, é a tarefa 1. Ela precisa de 3 horas para ser executada. Então, 1, 2, 3. Então, nesse segundo instante aqui, nesse segundo ciclo, a tarefa que vai ser executada é a tarefa 1, tá? Aí agora, para fechar o conceito de tempo de execução, o que a gente precisa considerar? Bom, o tempo de execução da tarefa diz respeito ao tempo total. Lembra que esse período aqui, a tarefa 1 já estava em processamento, já estava na memória para ser executada, só que ela ficou aguardando a tarefa 3 ser executada. Então, o que é o tempo de execução? Embora a tarefa 1 não tenha usado o processador todo o tempo que ela estava em execução, mas o tempo de execução é um instante do momento 13 até esse momento aqui, que é o momento 15, 16, 17. Tá? Então, isso é o tempo de execução
o tempo de vida aí de uma tarefa, né? Conta-se desde o momento que ela entra na fila para ser processada até quando ela é concluída, tá bom? Então essa é uma métrica aí que o escalonador utiliza, que ele precisa utilizar para tomar algumas decisões. O tempo de espera, ele fica bem simples de entender, dado esse exemplo que eu acabei de dar, eu vou voltar nele. Então, a tarefa 1, ela ficou esse instante aqui, né? Esse pedaço de tempo aqui em espera. Então, todo o tempo, e claro que uma tarefa a gente sabe que ela pode entrar em execução, voltar para um estado de bloqueado ou de suspenso, que a gente já viu, vou até adiantar aqui, ó. A gente sabe que uma tarefa ela é nova, ela está pronta para ser executada, ela fica aguardando. Então, estão em vários estados uma tarefa, ela está executando, né? Volta para estado de pronto, porque ela está aguardando um dispositivo, por exemplo, de entrada e saída, ou uma mensagem da internet, enfim. E aí ela, quando ela termina, né, quando ela recebe essa mensagem, ela diz para o sistema operacional, estou pronta para continuar a minha execução. Daí ela volta para a execução. Quando ela precisa de algo, de um dispositivo de entrada e saída, ela é interrompida ou fica aguardando, né? Então depende muito do que ela precisa ali para ser concluída. Então aqui esse diagrama, ele é um diagrama que apresenta as várias fases, né? A gente chama de estados, os vários estados de uma tarefa, de um processo. Então um processo ele vai e volta dentro desses estados com muita frequência, e claro que isso depende do que ele precisa, enfim. Então, você tem sempre que olhar para esse diagrama aqui e lembrar que uma tarefa, quando ela está em estado de pronto, ela está sendo processada, mas ela não está em execução, ela só está em execução, ela só está usando a CPU quando ela está em running, né, ou em execução, até que finalmente ela finaliza, tá? Então, esse diagrama ajuda a gente a entender também essa questão aqui do tempo de espera. Então, todo tempo em que a tarefa estiver aguardando alguma coisa é contabilizado como tempo de espera, tá? Então, neste caso aqui que eu mostrei aqui, 3 tarefas entraram no mesmo instante. O escalonador usou como critério as tarefas mais curtas para ser executadas, então ele colocou a tarefa 3 como primeira. Enquanto isso, a tarefa 1 e a tarefa 2 ficou em tempo de espera. Tá? Isso fica contando lá para essas tarefas. Tá? E o tempo de resposta, né, que o livro traz aqui também, o response time, é o tempo decorrido entre a chegada de um evento até o seu processamento. Ele dá um exemplo aqui em sistemas desktop que eu acho que é bem fácil de vocês compreenderem, que é quando, por exemplo, você manda salvar um arquivo aí no Word, no editor de texto, e efetivamente o sistema operacional grava isso e devolve para o usuário essa tarefa entregue. Então, aí ele fala aqui também, em editor de texto, seria o tempo decorrido entre apertar uma tecla e o caractere aparecer na tela. Então, parece uma coisa automática, mas só o fato de você apertar uma tecla e aparecer, né, na tela do editor de texto ali, na tela para que o usuário visualize, existe muita coisa acontecendo ali em background, né? Então, um dispositivo é acionado, uma interrupção, um processo, tá? Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o sistema cuida de tudo isso e aparentemente é imperceptível para o usuário. Então, do momento em que um evento acontece, né, até ele ser executado, a gente chama isso de tempo de resposta, tá bom? Aí ele traz 2 conceitos aqui, que é legal vocês se familiarizarem, que é o conceito de justiça. Então, o escalonador ele não pode usar critérios em que monopoliza, por exemplo. Claro que isso depende do objetivo, evidentemente, né? Mas 2 tarefas similares, né, com prioridades similares, devem ter execuções similares. Então, se eu tivesse uma outra tarefa aqui, por exemplo, a tarefa 4, com tempo de execução de 1 hora, né? E sei lá, ela também entrou no instante 13,
não seria justo o escalonador deixar essa tarefa o tempo de execução da tarefa 4 não pode ser muito diferente da tarefa 3. Então, elas são tarefas que, pelas características dela, elas precisam ser entregues com o mesmo tempo de resposta. Não é que elas vão ser entregues no mesmo instante, não é isso, mas o tempo de resposta, o tempo de execução, né? Desculpa, o tempo de execução, falei tempo de resposta, não, o tempo de execução, eles precisam ser o mesmo. Então, se o sistema levar 3 segundos aqui na tarefa 3, também tem que ser algo parecido aqui na tarefa 4, tá? Claro que se elas forem tarefas similares, né? E a eficiência é o grau que o processador utiliza na execução dessas tarefas. Então, não faz sentido, de novo, aqui numa tarefa 3, que tem uma semelhança com a tarefa 4, ele, para um dado momento, ele tem um tempo de execução, né? O comportamento do sistema é um, e para uma outra tarefa que tem as mesmas características, o comportamento é outro. A gente sabe que tem um comprometimento da eficiência do sistema. Então são medidas aí para o escalonador e para o sistema falar, opa, tem alguma coisa errada. Precisamos fazer uma avaliação do que está acontecendo, porque tarefas parecidas estão demorando tempos diferentes, né, de execução. Então aqui esse capítulo aqui do livro traz algumas métricas para que o escalonador saiba tomar decisões aí e que essas decisões sejam justas e sejam eficientes para não comprometer a experiência do usuário. Bom, continuando, agora a gente vai entender o que é o escalonamento preemptivo e cooperativo, tá? Então, um sistema operacional considerado preemptivo, mas voltou. Então, um sistema operacional considerado preemptivo, tá? Os sistemas preemptivos são sistemas em que a tarefa ela pode perder o monopólio do processador caso o seu quantum, né? O que é o quantum de tempo? É a sua quantidade de tempo dedicada para aquela execução seja alternada, tá? Então, imagine que o processador está lá. Então, nós temos aqui de novo a tarefa 1 e a tarefa 2 e a tarefa 3. E aí, a linha do tempo aqui do processador. Então, o processador começou a executar por algum critério a tarefa 1, tá bom? E algum motivo, ou uma interrupção, enfim, por algum motivo, né, ele estava lá executando a tarefa 1, e por algum motivo essa tarefa ela precisou parar de ser executada, e o processador não fica ocioso nunca, evidentemente, né? E ele começou a executar a tarefa 2, né? Então, ele começou a dar prioridade agora para a tarefa 2. E depois, ele também precisou parar a tarefa 2 e voltou aqui a executar a tarefa 1. Né? E nesse instante aqui, ele para a tarefa 1 e começa a tarefa 3. Tá? E os critérios que o escalonador usa para fazer essas interrupções e colocar uma outra tarefa, a gente vai entender quando a gente falar dos algoritmos. Mas a gente sabe que tarefas estão sendo executadas a todo momento aí no processador, né? O processador não fica parado. Então, quando a tarefa 1 ela para de ser executada para voltar posteriormente, a gente fala que isso é um sistema preemptivo, tá? Então, a característica da preempção é a característica onde o processador, o sistema operacional, ele para uma tarefa e depois volta a executá-la novamente, tá? Aí você fala assim, professor, mas isso não é padrão? Não, tá? Tem sistemas em que é o não preemptivo, né, ou o que ele está chamando aqui na literatura de cooperativo,
que a tarefa ela permanece tanto quanto possível, né? Só libera quando ela termina a execução. Então, essa alternância aqui, tarefa 1 volta depois volta mais um pouquinho, isso não é comum, né? Não acontece em sistemas não preemptivos ou sistemas cooperativos. Então, quando ela entra na execução, tá? Então, entrou a tarefa 1, ela só sai da execução quando ela acaba, tá? Então, a tarefa 1 ela fica até ela acabar e aí sim começa a tarefa 2, tá? Então esse é um sistema não preemptivo ou que o livro aqui está chamando de sistemas cooperativos. Aí vocês falam assim, mas por que isso? Qual a diferença e tal? Então aí a gente volta lá no início da aula que a gente entendeu as características das tarefas. Em sistemas, por exemplo, sistemas reais, onde a gente tem tarefas aí em tempo real, um sistema não preemptivo parece ser mais razoável, tá bom? Então, são situações diferentes aí que a gente precisa entender que dependendo do contexto, dependendo das características do sistema, a gente vai caminhar com sistemas cooperativos ou num sistema onde é mais interativo, né, onde a gente precisa das respostas para os usuários com mais frequência, os sistemas preemptivos são mais apropriados, tá bom? Então, esses dois conceitos aí precisam ser entendidos para a gente dar prosseguimento aqui e começar a falar dos algoritmos. Então, o Windows aí, por exemplo, que vocês estão super acostumados, né? Pelo menos a maioria, é um sistema operacional em que existe essa alternância. Então, existe a preempção, né? É muito comum o usuário ter as respostas daquilo que ele demanda para o sistema operacional quase que imediatamente, né? Então, a gente chama isso de sistemas preemptivos, ok? Bom, eu trouxe aqui novamente aquele diagrama de estado de tarefas aí, de processos, para a gente relembrar, né, que os estados das tarefas, quando uma tarefa sobe para ser processada, para ser executada, ela começa no estado de nil, vai para o estado de pronto e fica nesse fluxo de executando, se a tarefa espera um sinal da internet, enfim, uma interrupção de um dispositivo de entrada e saída, ele sai para não ficar ocupando a CPU ali de forma inútil, né? Então a gente sai do estado de execução, de executando para pronto, ou seja, ele fala escalonador, eu estou aqui aguardando você me colocar na fila de execução, tá? Então esse diagrama ele é muito claro para a gente entender que uma tarefa, até a sua finalização, né, até a sua conclusão, quando ela começa até ela termina, ela passa por diversos estados aí, tá bom? Então, olhando para esse diagrama aqui, a gente consegue ter uma ideia de o quanto trabalha, né, o escalonador para que as tarefas sejam processadas, tá bom? Bom, e aí finalmente a gente entra de fato a entender e falar dos algoritmos de escalonamento, né, de processo de tarefa. Os algoritmos que esse livro trata, que a gente estuda na disciplina, eles servem como base conceitual, tá, pessoal? Então, vocês entenderão como os sistemas funcionam, mas na prática a gente sabe que um sistema operacional ele pode combinar algoritmos, ele pode, em situações, ele pode tomar decisão com base em características de performance, tá? Mas não tome isso como ao pé da letra, tá? Então eles servem como base conceitual, evidentemente, mas os temas eles são tão avançados hoje que eles usam isso como uma base, tudo bem? Então,
A gente vai considerar aqui, para entender todos os algoritmos, que a gente está trabalhando num sistema monoprocessado, tá? E a gente tem 4 tarefas, tá bom? 5 tarefas, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5 tarefas, que é a T1 até a T5, a tarefa 1, 2, 3, 4, 5. A gente também vai considerar, para a gente entender os algoritmos, que o ingresso, ou seja, quando é que essa tarefa chegou no processador para ser, no sistema, desculpa, no escalonador, para ser executada. Então, a tarefa 1, que é a T1, ela chegou num instante zero. É como se, é aquela coisa lá da linha do tempo lá que eu usei. Então, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Então, a gente vai considerar que a tarefa 1, esse é o instante zero. Chegou aqui. A tarefa 2 também chegou no mesmo instante. Tá? A tarefa 2 chegou no mesmo instante, no instante zero. A tarefa 3, ela já chegou no instante 1. Tá? Então, ela já chegou aqui, a tarefa 3, no instante 1. A tarefa 4, no instante 3. Então, 1, 2, 3. Pessoal, é claro que a minha reguinha aqui, que eu vou no mouse aqui, não sou muito bom em desenhar, já peço desculpas aí para vocês, mas a gente sabe que essas unidades são exatamente iguais, tá? Então, tá um pouco diferente o espaço aqui, mas considerem que esses instantes são iguais, tem a mesmo espaço de tempo, tá bom? Então, a tarefa 4, ela chegou no instante 3, então a tarefa 4 chegou nesse momento aqui para ser executada. Tá? E a tarefa 5, ela vai chegar, para fins de entendimento, no instante 5, lá no ingresso 5 que ele está falando. Então aqui a gente chegou à tarefa 5. Né? Então, recapitulando, a gente está falando do momento em que as tarefas chegam para executar. Então, 2 tarefas chegaram no mesmo momento, no mesmo instante. A tarefa 3, né, chegou ali no instante 1, a tarefa 4 no instante 3 e a tarefa 5 no instante 5. Tá? Uma outra característica da tarefa que a gente precisa entender é o seu tempo de duração. Né? É como se fosse o tamanho da demanda. Né? Então, quanto que usa de processamento? Bom, a tarefa 1, a gente usa 5 unidades de medida. Tá? Isso aqui é uma forma genérica para a gente aprender os algoritmos, mas vamos considerar aqui 5 unidades de duração. Tá? A tarefa 2 tem 2 unidades de duração. A tarefa 3 tem 4 unidades de duração. A tarefa 4 tem duração de 1 e a tarefa 5 duração de 2. Tá? Muito bem. E a última característica dessas tarefinhas aqui que a gente vai usar é a prioridade. Deixa eu trocar a cor aqui. A prioridade. Então, no caso da tarefa 1, a tarefa que é essa aqui, a prioridade é 2. Opa, ficou a mesma coisa. Então, essa aqui, a prioridade é 2. A tarefa 2, a prioridade é 3. A tarefa 3, a prioridade é 1. 4, a tarefa 4, a prioridade é 4. E a tarefa 5, a prioridade é... Bom, então, para a gente falar dos algoritmos ali, a gente vai falar do primeiro, considerem essas características.
essas 5 tarefas, tá? Considera também que essas tarefas têm uma característica orientada a processamento, né? A gente falou lá no início, ou seja, quando ela entra para ser executada, ela não sai mais, ela não tem nenhuma questão de interrupção, né? Ela não tem uma interrupção de I/O, tá? Então, não tem nenhum evento que faça com que ela pare de execução e volte para a fila de pronto, tá? Então, para simplificar a nossa compreensão aqui. E também ele traz aqui que há as prioridades, porque a gente não falou até então de prioridades, né? Nos conceitos anteriores aí. Então a gente vai usar essas prioridades nesses algoritmos aqui, ó. Prio C e Prio P, tá? Um pouco mais para frente aí, ok? Bom, e aí a gente chega no primeiro algoritmo e o mais simples, que é o First Come, First Server, tá? FCFS, que ele se caracteriza, né, por atender as tarefas em sequência, tá? É muito parecido com aquele problema clássico lá que a gente tem falado aí para exemplificar, que é o problema que é uma característica do atendimento das empresas, né? Então, é uma fila e a empresa atende, né, como se fosse num banco, ele atende quem chega primeiro, tá? Então, existe um algoritmo assim também em sistemas operacionais, tá? Que é o FCFS. O primeiro que chega é o primeiro que é atendido, né? E uma característica desse algoritmo que o livro aqui destaca é a sua simplicidade, né? Então, basicamente, o que o escalonador vai fazer é olhar as tarefas que precisam ser atendidas e quando é que ela chegou. Então, olhando aqui para essa tabela, né, ou para essa linha que a gente sabe que a tarefa 1 e a tarefa 2, elas chegaram juntas. Então, eu vou atender elas primeiro, depois eu vou atender a 3, vou atender a 4 e depois atender a 5 na ordem de chegada, né, de ingresso. E essa imagem aqui, ela apresenta isso graficamente, fica bem fácil de entender, que a gente tem aqui no instante 0, né? Ingresso 0, a tarefa 1, azulzinho significa que ela está processando. Veja que a tarefa 2, essa barra branca aqui, ela já estava na fila, mas ela estava em tempo de aguarde, né? Ela está pronta, mas ela está aguardando, né? Ela só entra em execução quando ela tem essa cor aqui, essa cor laranja aqui, tá? Depois entra a tarefa 3, veja que ela entra no instante 1, mas ela fica toda essa barra branca aqui aguardando, e aqui esse roxo é executando, a mesma coisa com o 4 e a mesma coisa com o 5, tá? Agora a gente vai fechar alguns conceitos que anteriormente a gente falou sobre os tempos, aí, sobre as métricas, né? Até pro escalonador e o sistema operacional saber se tá tendo justiça, né? Se está tendo eficiência. E aí a gente volta aqui nessas métricas aqui, o que a gente falou aqui em cima, tempo de execução, tempo de espera, tempo de resposta, né? São as métricas que o sistema vai usar para saber, para tomar decisões e tal. Então, olhando para essas tarefas aqui, a gente tem como fazer um cálculo médio de execução, né? Então, a gente chega aqui no que nós chamamos de tempo médio de execução. O que é o tempo médio de execução, né? O tempo médio de execução ele é dado pelo tempo total da execução. Então, veja que a tarefa 1 ela levou 5 unidades para executar, né? Menos o ingresso dela. Então, é dado pelo tempo total de execução, né? Então 5 no caso da tarefa 1, menos 0, por quê? Porque a tarefa 1 ela entrou no momento 0 ali. Mais a tarefa 2, então ela acabou, né? O seu tempo de execução acabou lá no momento 7. Então 7 menos, quando ela entrou? Ela entrou no instante 0, que é quando ela começou a usar o sistema. Então 7 menos 0. Tá?
mais a tarefa 3. Ó, a tarefa 3 ela concluiu lá no instante 11, tá? Só que ela entrou somente no instante 1. Então a gente tira esse espaço de tempo aqui para não ser injusto, né? Então 11 menos 1, ok? A tarefa 4 ela completou-se no instante 12, menos, quando ela ingressou lá no instante 3. É isso? Instante 3. Então 12 menos 3. E a última tarefa, a tarefa 5, ela completou aqui no instante 14, né? E ela entrou no instante 5. Então, 14 menos 5, dividido pela quantidade de tarefas que a gente que o processador aí, que o escalonador está processando. Isso vai dar o tempo médio de execução. Então, basicamente, a gente pega todo o tempo que a tarefa ficou ali na memória para ser processada, desconta o tempo que ela não estava, né, evidentemente para não ser injusto, faz a somatória e divide pela quantidade de tarefas. Isso vai dar o tempo médio de execução, seguindo os cálculos desse exemplo nosso aqui, nós vamos chegar em 5,2 segundos. Tá? Então essa é o primeiro algoritmo aí que a gente aprende aí, né? É o mais simples, tá? Ele usa basicamente o tempo de ingresso e o tempo de duração para a gente calcular o tempo médio. Tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente chega aqui no final da nossa aula de hoje. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês fixarem os conceitos aprendidos, né? Que vocês precisam calcular o tempo médio de execução dessas tarefas, considerando o algoritmo FCFS de 6 tarefas, T1 até T6, que chegam para ser processadas nos instantes 0, 3, 3, 4, 4, 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E duração de 2, 2, 5, 6, 7, 8. O que se espera nessa atividade é que vocês calculem aí o tempo médio de execução conforme eu expliquei aí anteriormente, tá? Então, as dúvidas da aula de hoje vocês podem enviar para o meu e-mail, ok? Se vocês precisarem marcar uma vídeo comigo, a gente pode marcar, eu estou à disposição à tarde para vocês, tá? Só mandar um e-mail que a gente agenda, ok? Então, até a próxima aula. E eu quero também um feedback dessa aula de hoje, tá bom? Ver se a explicação foi rápida, se a explicação foi num tempo bom. Queria um feedback de vocês aí dessa aula de hoje. Beleza? Então tá, agora façam aí a atividade para vocês fixarem e até a próxima aula. Valeu, galera!